Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. A gente vai começar mais uma aula aqui de inovação e empreendedorismo. Na verdade, essa é a nossa aula número 18, tá? Então, essa aula aqui, a gente vai avançar um pouco agora, a gente está mudando o módulo, na verdade. A gente está entrando hoje no módulo que eu chamo de implementação, tá? Implementação de algo. A gente começou com a visão geral, que na verdade é isso que está nessa tela aqui, tá? Eu passei para vocês com o objetivo. Logo no começo do curso, a gente fez um módulo de apresentação, o primeiro módulo. O segundo módulo foi um módulo que eu chamei de visão geral, que na verdade foi um curso que eu dei na Federal do Espírito Santo, onde eu condensei o curso que eu dou para vocês aqui de quase 60 horas em 4 horas. Tá? Acho que vocês estão lembrados, vocês fizeram um mapa mental, foi uma parte do trabalho. Então, ali, logo no começo do curso, pela primeira vez, nesse curso de Inovação e Empreendedorismo, eu passei uma visão geral no início. Eu fiz isso por vários motivos, porque eu acho que essa visão geral no início dá a vocês uma condição de entender melhor o que vem pela frente. Para que vocês eu não fique fazendo coisas com vocês aqui, e vocês no final vão descobrir, eita, então aquele assunto era para usar aqui. Dá logo uma visão geral, para todo o resto vocês pelo menos terem uma ideia de aonde é que aquilo se aplica. Tá? Então, é por isso que é muito importante a gente acompanhar, né, e lembrar sempre do passo a passo do que aconteceu antes dessa aula. Tá? É para a gente se alinhar. Né? Eu sei que todo mundo tem muitas matérias, muitos trabalhos, e eu preciso a cada aula gastar um tempinho somente relembrando, né, o que foi o passo a passo do curso. Tá? A gente viu, primeiro, foi uma apresentação geral da disciplina, e vocês se apresentando a mim, construindo algumas planilhas, aprendendo um pouco sobre tecnologia lá no meu Instagram. Tecnologia é uma parte importante, a gente vai ver um pouquinho mais de tecnologia nas aulas seguintes. A gente entrou, na verdade, a maior parte desse curso envolve a área de modelagem. Então, a modelagem basicamente era o quê? Canvas de proposta de valor, quadro competência produto, canvas de proposta de valor, canvas de modelo de negócio. Tá? Então, foram quase, das 18 aulas, foram pelo menos aí umas 10 aulas em modelagem. Depois que você modela, você implementa. Certo? E é isso que a gente vai entrar hoje na implementação. Então, eu vou partir do princípio, né, que todo mundo aqui nesse nível já fez toda a parte anterior. Certo? Então, eu entendo também que muitas pessoas podem não estar conseguindo acompanhar tudo, porque realmente é muita atividade, mas eu tenho que seguir. Né? Eu tenho que seguir, a gente vai seguir aqui na implementação de coisas. Quem já avançou, né, quem está com o seu modelo de negócio já desenhado lá no Canvas de modelo de negócio, e principalmente quem construiu o Canvas da proposta de valor bem construído, vai ter algumas facilidades aqui nesse módulo. Esse módulo nosso, tá? Esse módulo que a gente está, é o módulo que eu chamo de implementação, tá? Implementação, e a inspiração de boa parte das coisas que a gente vai ver aqui é quase tudo centrado no Lean Startup. Tá? O Lean Startup, que é esse livro que vocês estão vendo aí na tela aqui. Né? Então, a Startup Enxuta, do Eric Ries. Tá? Então, o Eric Ries é um discípulo, assim, um aluno, né, que foi formado e foi orientado do Steve Blank, tá? Que é um cara assim, renomado no universo das startups. Vocês podem procurar na internet, Google, Steve Blank. Né? E o Eric Ries é o segundo. O Steve Blank é o aluno dele, vamos dizer assim, mais bem sucedido no processo. E eles são conhecidos mundialmente. Tá? Todas as startups, todos os processos que envolvem o que eu vou mostrar para vocês são inspirados neles. Tá? Então, tem esse livro aqui, do Eric Ries, e tem o livro do Steve Blank, o mais tradicional deles. Se não me engano, são os 4 passos para a construção de uma startup, que é um livro bem denso, né?
e muito, muito bom também, que eu recomendo para quem curtir essa parte, né? Então, esse método Lean Startup, tá? Ele se baseia fundamentalmente nessa figura que está aqui. Essa figura que está aqui, e eu tenho aqui no quadro essa figura, e eu tenho ali na tela um exemplo de uma das etapas mais importantes aqui da concepção do Lean Startup, que é uma coisa que se chama MVP. Tá? Eu já tinha passado para vocês o que era um MVP, né? Que na verdade não é o jogador mais importante da partida, como é nos jogos de basquete aí da NBA, é o mínimo produto viável. O mínimo produto viável. Certo? E é fundamental o MVP, e a ideia aqui do Lean Startup basicamente consiste em, a partir de uma ideia, você vai construir um MVP, um mínimo produto viável. Observem que entre esses dois passos aqui, tem tudo que a gente já trabalhou no curso, que é a modelagem. Tá? Então, vocês terem construído canvas da proposta de valor, canvas de modelo de negócio, tudo que vocês fizeram até aqui, embasa, dá subsídio para você construir o seu MVP. Você, na verdade, o Lean Startup você constrói o seu MVP e você coloca ele no mercado. Tá? Uma coisa que é muito discutida, né, nesse universo é que o MVP ele não é uma coisa de qualquer jeito. Você tem que produzir um MVP realmente viável, tá? Porque o MVP é uma coisa que você vai entregar ao cliente. Não é uma coisa que é para você. Evidentemente que você pode fazer para você vai testar internamente na empresa, mas você vai vender o MVP. O MVP é o mínimo produto viável para o cliente, não é para você. E o cliente vai usar. E você vai deixar claro para ele, muitas vezes se deixa claro que é um MVP. Quando você diz que é um MVP, não quer dizer que você está liberado para vender uma porcaria. Quer dizer que você está entregando uma coisa que resolve somente uma parte do problema, não resolve tudo. Então é por isso que é preciso ter muito cuidado, e a especificação desse MVP é muito importante para qualquer que seja o produto que vocês vão estar vendendo, tá? Que vocês estão querendo vender. Porque a partir do MVP, você jogou isso no mercado, você vai começar a coletar informações. Os clientes vão começar a entregar para você a coisa mais valiosa, muitas vezes é muito mais valioso do que o dinheiro que ele vai estar lhe pagando, que ele vai estar construindo para você, junto, o projeto o seu projeto. Ele está melhorando o seu produto. Se ele for um cara que gostou da ideia, que ele está sentindo que ele vai resolver o problema, ele vai começar a lhe dar informação para dizer, olha, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, e não tem informação mais valiosa do que esse feedback do cliente para você melhorar. A partir daí, você não vai ficar, a depender do produto, você pode até, lançar o produto em tempos curtos, e depois você gera uma outra versão do produto e você vende, mas a depender do tipo de produto, você guarda, vai recebendo as informações, e diz assim, olha, vai ter o MVP 2.0, eu vendi alguma coisa em fevereiro, eu vou vender o MVP 2.0, vai sair só no final do ano, vai ser esse aí agora. Se você quiser 6, você define o período, 6 meses, você vai colocar em 6 meses depois, e aí você vai. Então você vai, lança e você diz, olha, isso aqui resolve isso, não resolve isso, e você joga isso no mercado, vende. Com isso, você passa a ter, né, quando você tem isso aqui, você traz para dentro da empresa uma receita pelo produto que você vendeu, junto com a receita, que é um valor financeiro que você vai receber, vai começar a custear
o seu negócio, para que depois, aí, com as informações que você vai pegar, você vai medir. Vai medir. Então, aí, aqui nessa parte de medida, você vai definir quais são os indicadores, quais são as métricas que você vai usar para medir o desempenho do produto que você entregou. Tá? Então, a depender do tipo de produto, né, eu vou escolher algumas coisas para medir. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo, vou pegar como exemplo aqui o meu curso de inovação e empreendedorismo. Vamos pensar ele como um produto. Certo? Então, um dos indicadores que eu tenho para medir o meu MVP é quantas pessoas que saíram desse curso aprovaram o projeto no Centeio da Inovação. Por exemplo. É uma forma que eu posso medir. Então, cada vez que aprova uma pessoa, isso é uma prova que o meu curso está tendo um resultado. Na verdade, que o meu cliente está tendo resultado, né? O cliente do curso está tendo resultado. Então, é uma métrica. Eu estou dando um exemplo de métrica que talvez não seja nem a melhor de todas para isso, mas você tem que criar algumas medidas, porque o que você não pode gerenciar, você não pode medir. E é com essas medidas que, na verdade, a partir disso, você tem dados. E a partir dos dados, você pode aprender com os dados. Aprendendo com os dados, você passa a ter mais ideias em cima da informação. Você começa a ampliar um pouco, de repente. Vocês definiram comigo aqui, deixa eu reformular. Lá no Canvas da proposta de valor, eu vou pegar aqui um desenho do Canvas da proposta de valor. Vocês definiram alguma coisa assim. Aqui tem tarefas do cliente. Aqui tem as dores dos clientes, né? Aqui tem os ganhos. No primeiro MVP, você não precisa, você pode não ter muita grana, você pode não ter algumas limitações, você não precisa resolver tudo, as dores todas. Você vai escolher uma dor. Você escolhe, de repente, vai ter que aplicar um critério, você vai escolher uma dor que vai trabalhar em cima de uma tarefa dele. Ah, mas ele tem outros problemas, ele tem outras tarefas que geram outras dores. Tem, mas resolva a principal primeiro. Entregue a solução, porque ele vai dizer assim, rapaz, ela me entregou a solução dessa dor. E aí você vai, para aquela tarefa do cliente, você está entregando uma dor, evidentemente que você já tem aqui. Vocês podem ter aqui já uma série de produtos e serviços que vocês imaginaram. Né? Qual é a minha sugestão? Até em função do tempo que vocês têm, da situação de cada um de vocês, o que é que eu proponho? Escolhe um. Ah, eu vou fazer 2. Não, 1. O segundo, o terceiro, o quarto, é repetir um processo. Né? Então vocês, aprendendo aqui o método todo que eu estou dando, e fazendo, vamos fazer só um MVP. Gente, se vocês fizerem meio MVP já está bom, aqui dentro do curso. Na hora que vocês forem para um projeto, conseguir captação de recurso para produzir de fato o MVP e vender, o que a gente está fazendo aqui, eu não quero de vocês, na verdade, não é o primeiro MVP, porque vocês não vão vender quando terminar o curso, que vai estar terminando já, está 1 mês e meio aqui do final do curso. Vocês vão ter um projeto de um MVP. Aqui a ideia é que vocês saibam que aquele projeto do empreendimento é um projeto de um MVP. Só que vamos fazer um projeto simples para, de repente, uma tarefa, uma dor e um produto ou serviço. Tá? Eu estou colocando aqui dessa forma para fazer o link com tudo que vocês já aprenderam e falar um pouco dessa importância. Mas tem um contexto que eu coloquei aqui, né, nesse quadro, nessa parte do quadro, que é um contexto assim muito, muito importante. Que é o quê? Quando eu falo de implementação no empreendedorismo, eu estou falando, na verdade, de duas coisas diferentes. Isso eu preciso separar aqui um pouco na cabeça de vocês isso agora.
que é assim. Você pode pensar em implementação de uma empresa, isso é uma coisa. A implementação de uma empresa é o quê? É criar o CNPJ, montar uma equipe, recrutar as pessoas, montar uma equipe, montar a infraestrutura, montar a empresa. Tá? É diferente, a gente tem que pensar em caixinhas separadas. Empresa, empresa, produto, serviço. Tem gente que não pensa nem no produto e serviço, faz assim, vamos abrir uma empresa. Para vender o quê? Vai vender o quê? Está resolvendo, qual é a dor que você está resolvendo? Qual é a tarefa do cliente que você está ajudando ele a resolver? Qual é a dor que você está resolvendo? Então, não é a empresa, não vai ali e cria um CNPJ. Primeiro pensa no produto ou serviço. Porque uma empresa, na verdade, qualquer empresa que seja, ela tem, às vezes, um produto só, às vezes, um serviço só, e às vezes ela pode ter um portfólio imenso de produto. Depende de quê? Depende do negócio, depende... Cada negócio é um negócio. Então, aqui, por exemplo, né, tem pessoas que já fazem estágio em empresa, que trabalham em empresa. Eu sempre tenho incentivado aqui as pessoas que estão fazendo o curso, que já trabalham em empresa, se tiverem dificuldade na criação do próprio negócio, modela, ela faz tudo com a empresa que já existe. Por exemplo, né, você que trabalha na Origem, você pode pegar e fazer todo o processo de modelagem olhando para a empresa que você trabalha. Ela tem produto e serviço, tem tudo. Pode ser uma empresa pequena, mas pode ser uma operadora como é a Origem. Então, tem gente aqui, por exemplo, que trabalha na Equatorial. Qual foi a sugestão que eu dei? Pega e constrói tudo, modela a Equatorial. Não é com o objetivo de vocês colocarem isso e depois aprovar um projeto. Mas o objetivo disso é o quê? Entender um pouquinho melhor a empresa que você trabalha. Porque você fica com a visão geral. Se você pensar, peraí, mas a Origem, qual é o cliente? Quais são os parceiros? Montar aquele canvas de modelo de negócio, você começa a entender melhor a empresa. Né? Às vezes, por exemplo, eu quero entender melhor uma empresa, eu entro no site dela e começo a montar um canvas de modelo de negócio, não esse aqui. Tá? Então, o detalhe que eu estou falando aqui, que eu puxei esse outro assunto, né, é o seguinte, a gente não está agora trabalhando a parte de implementação da empresa. A gente está trabalhando o quê? A implementação. Quando eu estou falando em MVP, não estou falando de empresa, eu estou falando de produto, serviço. Um produto ou um serviço. A gente não vai modelar um produto e o serviço junto. Coisas separadas. Um MVP só. Tá? Ah, mas eu tenho que vender um produto e ter um serviço atrelado. Você pode tentar fazer, depende de cada negócio. Eu não consigo cobrir aqui todos os negócios, cada um de vocês teve uma ideia, cada um tem uma ideia. Eu não tenho, é até um pouco complicado para mim, até para corrigir os trabalhos de vocês, porque vocês vão saber mais do negócio do que eu. Então fica difícil de olhar para um canvas e fazer e pensar. Claro, eu tenho uma experiência, eu vou pensar, mas muito provavelmente o trabalho de vocês, se não for uma coisa dentro do meu dia a dia é o quê? Professor, aulas, projetos Petrobras, gestão de equipe de desenvolvimento de software, trabalho com software, isso o dia todo o tempo. Né? Enfim, tenho algumas outras habilidades, mas é basicamente isso. Isso eu vou entender mais e vou... Tipo assim, se alguém estiver aqui, for montar um curso online, eu tenho todo o know-how para fazer uma coisa mais estruturada. Tanto que o exemplo que eu coloquei para vocês que está no vídeo, eu monto um canvas de um infoproduto. O infoproduto é o quê? Esse curso é um infoproduto. Né? Então, a gente já conversou sobre isso. Então, o que vocês vão fazer, todos, a partir de agora, é pensar isso aqui. Tá? A ideia vocês já tiveram, essa fase já foi cumprida. Agora, a gente vai pensar no MVP. Para a gente depois, na sequência, medir, pegar dados, enfim. Basicamente, isso aqui é o resumo do Startup Enxuta. Tá? Só que, mas o que é mesmo um MVP, né? Tem uma definição que eu estou com a definição aqui, cadê ela? Deixa eu ver aqui. Aqui eu trouxe, aqui tem
uma imagem, uma figura desse livro, tá? Então, o que é que tem aqui? Aqui está um pouquinho ampliado, né? Tem ideias, produtos, tem construir, medir e aprender, na verdade. Então, minimizar o tempo total, né, através desse ciclo. Certo? Isso é uma inovação, esse tipo de coisa, tá? É uma inovação que vem majoritariamente. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui, eu não sei se é o WhatsApp, eu não sei o que é. Deixa eu ver. Os conceitos, tá? Esse conceito de agilidade que eu vou trabalhar com vocês. O Lean Startup parte muito desse conceito de agilidade. Minimize o tempo total através de um ciclo, tá? Na verdade, tem o Startup Enxuta. A Startup Enxuta é inspirado basicamente no modelo de gestão da Toyota do passado, linha de produção. Então, a Toyota criou a indústria, né, a Lean, limpa, né, a enxuta. Uma indústria enxuta, que os processos de uma indústria são sempre muito mais lentos do que de uma startup. Mas esse método aqui, ele se baseia na simplicidade, né? O enxuto são coisas pequenas, desenvolvidas em tempos menores, para que você faça os testes um pouco mais rápido e consiga melhorar. Tem uma frase que é bem interessante, que vem disso, é preciso errar rápido. Tá? Porque todo mundo vai errar, só que você erra rápido para poder ter um feedback rápido e corrigir rápido e conseguir, assim, você se tornar um pouco mais competitivo. Então, o objetivo, na verdade, é a redução do tempo, né? Muita gente, por exemplo, trabalha e demora muito a colocar qualquer coisa no mercado porque é o perfeccionista. Né? Ah, não, peraí, porque eu não vou fazer agora, o tempo vai passando, e você acaba não entregando nada. Né? Então, o exemplo que eu já dei aqui, esse é o exemplo mais clássico que tem. Tá? Tem outras figuras que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, mas esse é o exemplo mais clássico que tem. Por exemplo, se você for, para exemplificar um MVP, né? Se você quer resolver um problema, uma dor da pessoa, que é o transporte, ela precisa sair de um lugar para ir para outro. Tá? Você pode, a melhor coisa que você tem para sair de um lugar e ir para outro, vamos imaginar que seja um carro, né? A depender da distância, claro que vai ser um avião, enfim. Mas você vai ter um carro. Então, o MVP de um carro, vamos dizer assim, para entregar o valor logo no primeiro processo, seria alguma coisa que já desde o início ele servisse para alguma coisa, ele funcionasse, ele entregasse a proposta de valor. O que é que mostra essa figura? Um skate. Um skate leva você de um lugar para o outro. Ah, mas é muito precário. É precário, mas ele funciona. Se você entregar uma roda só, o cara não vai de um lugar para o outro com a roda. Certo? Então, ao invés de você construir uma roda, essa é a sacada do MVP, né? Você constrói um produto que vai resolver o problema do cara ali logo no início, e a partir dali você vai melhorando. É claro que esse exemplo é um exemplo para ficar mais claro os processos, mas tipo, você pode ter um curso online, você pode ter um processo de uma consultoria, que no começo vai entregar alguma coisa que já resolve o problema do cara, mas que depois você melhora. Né? Então isso vale muito para software também, né? Então eu tenho uma experiência, né, agora, estou vivendo isso agora. A Petrobras contrata, né? Eu sou coordenador de 3 projetos Petrobras aqui, que a gente desenvolve sistema para a Petrobras, basicamente, na área de transformação digital. Quando eles foram contratar a gente, dessa vez, foi a primeira vez que eles disseram assim: a gente não quer a versão do produto somente no final, porque você desenvolveu o sistema e entrega a versão no final. A gente quer que seja construído utilizando o modelo de gestão ágil, que é uma coisa que eu estou dando aula para a turma de introdução de administração. Eu não vou falar sobre o ágil agora, mas na próxima aula eu vou falar. Modelo de gestão ágil, que é usado para desenvolvimento de software, que é muito baseado nessas ideias todas aqui, onde você vai construindo o software a partir de pequenos ciclos. E você entrega, a primeira versão do software já funciona. É aquilo ali. A primeira versão já funciona, é simples, resolve um problema específico, e aí você define, o cliente faz agora, a próxima versão com mais essa funcionalidade. No caso de um software, é isso aqui também, né? É o quê?
Um software, na verdade, ele trabalha em cima de várias dores do cliente e em cima de várias coisas que você faz assim. Só que você não vai implementar tudo de uma vez, você vai implementar uma coisa de cada vez. E quando você tem esse contato com o cliente desse jeito, você pode construir, inclusive, o projeto do MVP com ele, antes, a depender do processo. Então, o seu caso mesmo, né? A ideia que você teve, você pode fazer isso e definir qual é o seu MVP, se você tiver acesso a algum cliente que queira lhe ajudar na construção, você vai, olha, vamos fazer isso primeiro? Veja, se você combina com o cliente, que é o cara que vai comprar depois o seu produto, e ele faz isso com você, isso tem acontecido muito no universo de startup. Inclusive, muitas empresas começam clientes e se transformam em sócios. Na verdade, a empresa acaba sendo investidora de um processo que você construiu lá dentro. Tá? Então, vocês podem pegar essa experiência e podem olhar, por exemplo, que eu não vou lembrar aqui, eu acho que Braskem, eu acho que tem isso, a ArcelorMittal tem isso, que é o quê? Tem dentro da empresa, tem um processo de inovação, de fomento a startups. Tá? O Itaú tem isso, né? O Itaú tem eu esqueci o nome do processo, é tipo acelerador de startup, que está lá dentro, que você pode, de repente, mudar o seu modelo de contratação com a empresa. Você pode ser contratado CLT, mas você ter tido uma grande ideia ali, que você acha que aquilo ali é um negócio que pode ser vendido para aquela empresa e para outras. De repente, a empresa se interessa, tem uma participação societária no negócio, você sai para vender para outras empresas de mercado. Então, isso é uma coisa... É tipo um modelo de negócio nos trabalhos hoje diferente, né? Que eu tenho visto também acontecer muito. Tá? Então, eu estava falando aqui de empresa, produto, serviço, MVP, né? Então, não foi aqui, a gente vai passar na verdade, para o Canvas agora, né? Para o Canvas MVP, tá? Que é essa parte aqui, ó. Esse site, esse link, tá? Esse link aqui é do Paulo Carioli, que é um dos criadores, né? Na verdade, do método em si, do Lean Inception. Construir, aprender, medir. Então, ele criou esse Canvas aqui. Tá? Aqui tem uma opção, ó, Canvas MVP, disponível aqui para download. Eu vou deixar esse link disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? E vocês vão baixar e vão construir isso. Vocês podem levar isso para o Miro. Eu acredito que no Miro não tenha a versão. Eu posso ver isso aqui agora, fazer aqui rapidinho, mas eu acho que não vai ter. Vamos ver se... Deixa eu pegar aqui... vamos pegar esse board mesmo, que é o board que eu tinha aberto. Deixa eu ver aqui se tem... Como é que a gente pode fazer? A gente vem aqui no Miro, né? Aqui nos templates, pode ser que tenha um template já, ou você pode montar, porque é um quadro, né, com uma janela, se não tiver, você monta. A partir até de um ou outro. Deixa eu colocar aqui. MVP. Procurando aqui no template, no banco deles. Ah, eu acho que tem aqui, ó. Paulo Caroli, tá? Preview. Acho que deve ser exatamente esse aqui, ó. Esse aqui é um uso, por isso que é muito bom, né, o Miro, porque ele traz já, você não perde muito tempo montando as coisas, né? E aqui eu estou vendo que o nível de complexidade aqui desse Canvas é maior do que o que eu desenhei ali no quadro, mas a ideia deve ser em cima disso. É porque aqui deve ter o processo de construção todo, tá? Deixa eu... Opa. Deixa eu ver se eu pego aqui. Me ferrou aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Às vezes é melhor abrir um Canvas, um board novo. Vamos lá. MVP. Aparentemente tem muita coisa no Canvas que a gente viu, né? Mas eu vou focar na aula de hoje, eu vou focar naquele simples que está ali. Em todo caso, a gente pode começar aqui usando esse. Eu posso detalhar, mostrar o detalhe se aqui tiver muita coisa interessante e eu mostro na próxima aula. Tá?
aqui, vamos ver o que é que ele está mostrando para a gente aqui. Tá? Essa é uma das vantagens, tá, do Miro, né, que tem muitos recursos visuais. Esse tipo de coisa que eu estou fazendo com vocês desde o começo do curso, usando Canvas, tem Canvas para tudo, a gente se perde. Vocês vão dizer, eita, eu já vi tanto Canvas. É uma forma nova de ajudar a pensar. Tá? Tem uma parte que vocês já devem ter ouvido falar, tem livro sobre isso, que é a estratégia de design thinking, que é você, tipo, ao pé da letra, é projetar o pensamento, é modelar o pensamento, é ajudar a pensar, na verdade, né? E essa parte, a ideação, é o que as pessoas chamam de design thinking, né? Que é você pensar visualmente. Então, isso aqui, na minha opinião, não deixa de ser, quando a gente coloca um Canvas, é para a gente ter uma visão geral. Lembra do começo da aula que eu falei, ter uma visão geral para ir montando as coisas? Isso dá uma visão geral, por exemplo, o Canvas MVP, de tudo que você precisa pensar para poder construir um MVP. Tem gente que prefere ir fazendo no papel avulso, eu não prefiro, porque assim, aqui a gente vai vendo tudo, vai colocando coisas dia a dia, pensa, depois muda de posição, né? Então, não é uma coisa, eu falo sempre, né? Não é para fazer marketing, nem mostrar que é o bom bam da inovação, post-it colorido, não, é porque é útil. É útil você fazer modelagem com esse tipo de coisa. E poucas empresas antigas, né? Poucas empresas que já existem há muitos anos e tal, pouca gente pensou nisso. Se alguém tem uma empresa já constituída, já há muito tempo, pode parar e pensar desse jeito que ajuda a pensar. Eu já fiz isso, já falei isso aqui algumas vezes. Em 2016, eu criei um Canvas de modelo de negócio na minha sala, e as pessoas que foram entrando aqui do LCCV, a gente foi modelando, eu disse, pessoal, olha para isso aqui, o que é que vocês acham? E aí também, fazendo isso, eles foram colocando post-it no quadro, e eu fui entendendo também como é que eles pensam o laboratório, né? Então isso ajuda demais a pensar, né? E aqui, eu não vou entrar, ó, isso aqui, pelo que eu vi aqui, já está bem detalhado, né? Então aqui tem o kick-off, né, que é tipo a reunião, o pontapé inicial aí do projeto. Tem aqui uma agenda. Eu vou falar de ágil, né? Aqui tem alguma coisa já mais ligada à gestão ágil do que propriamente ao Canvas de MVP que eu estou mostrando para vocês ali. Tá? Aqui é a visão do produto, tá? A visão do produto, essa parte aqui é uma parte importante, porque o que é a visão? Né? Eu falo isso em administração. O que é a visão? É você enxergar lá na frente, é o futuro. Então você vai lá na frente, enxerga o seu produto e você parte para construir. É aquilo que eu falo sempre do ponto A e do ponto B, né? Por isso que eu insisto muito nesse tipo de aula que eu estou dando para vocês, né? O ponto A e o ponto B. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Esse caminho é o melhor caminho possível. Esse aqui é um dos possíveis. Esse aqui é outro. Tem infinitos aqui. O cara que se planeja tem mais chance de chegar por esse aqui. E o cara que não se planeja vai fazendo, ele pode inclusive nem chegar. Né? Você precisa realmente planejar. Então, a visão do produto basicamente é isso, é você olhar para o seu MVP, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou entregar lá no final. Então, em geral, isso se leva um nomezinho assim também de quando a gente está desenvolvendo ou um site, ou um aplicativo, alguma coisa, você faz um desenho que se chama de mockup. Mockup é o quê? Olha, não funciona não, mas a tela vai ser assim, é tipo a visão do produto mesmo, né? Mas só que você não pode se prender somente na visão. O que é que vai ter? O que é que de detalhe vai ter? Então, aqui é interessante, eu falei algumas coisas aqui o que o produto é e o que o produto não é. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Eu estudo muitas coisas, né? E compro muitos cursos online. E eu acho muito legal, em alguns dos cursos online que eu já comprei e já fiz, que logo na primeira parte, porque normalmente o curso online ele tem 7 dias para você devolver o dinheiro, para você pedir o dinheiro de volta. Alguns abrem para 30 dias, a lei manda 7, mas você pode abrir para 30. E logo nas primeiras aulas, mesmo o cara tendo vendido, o cara faz assim, olha, aqui, esse produto aqui, você vai aprender isso, isso e isso. Isso, isso e isso, você não vai aprender aqui. Se você está achando que você vai aprender isso aqui, você peça o seu dinheiro de volta, porque não vai ter aqui. Então é por isso que é muito importante você, para o cliente, não somente para o cliente, você
a partir da visão do produto, você definir o que é e o que não é, mas também para a equipe que vai desenvolver junto com você. O que é e o que não é. Porque senão você vai ter uma ideia, vai construir um MVP, vai precisar de gente para construir o MVP, e as pessoas que vão construir o MVP vão querer ter ideia de coisa nova. Não, a partir daqui não é para ter ideia de coisa nova, é para implementar o que foi combinado. Faz o que tem que ser feito, a ideia foi aqui, implementa. Né? E só vai ter aquilo e pronto, e não vai ter aquilo. Por quê? Não vai ter isso porque aquilo que não vai ter provavelmente vai vir no MVP 2, no MVP 3. Então tem que ficar muito claro, né? Porque muita gente sonha muito, não, porque eu quero começar, quero fazer isso grande demais, não sai de lugar. Porque pensou grande demais, tirou os pés do chão, viajou, não vai fazer. Faz pequena, por isso que eu insisto sempre, faz pequeno, do tamanho que dá, no tempo que dá, dimensiona direito, para o tempo que tem, para o dinheiro que tem. Ah, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, dimensiona o dinheiro que dá. E vai buscar a captação de recursos depois, onde, não tem tempo, então faz no tempo que dá. É muito importante. Tempo e dinheiro são duas coisas muito importantes para você dimensionar o passo. Né? Então, aqui tem, né? Eu não vou entrar nessa modelagem aqui especificamente, e vocês não vão precisar, é bom deixar claro isso aqui, vocês não vão precisar fazer isso aqui. É importante para trabalho nenhum mais, tá? Porque senão, imagina, preencher isso aqui tudo agora. Eu só quero mostrar para vocês que existe, e vocês viram que nem eu sabia que existe, eu fui aqui procurando no Miro, isso vocês precisam aprender a fazer, né? É muito mais do que entregar para vocês aqui no curso um método fechado, eu preciso ensinar vocês a buscar as coisas, aprender. Quando eu quiser fazer, rapaz, eu vou usar aquela aplicação, aquela tecnologia, porque lá já pode ter um canvas daquele, e eu não vou precisar fazer tudo. Né? Então aqui, ó, objetivos do produto, personas, jornadas do usuário. Eu recomendo, tá, que quem tiver com mais tempo, quem quiser avançar mais no projeto e quiser fazer isso aqui, pode fazer, mas não é obrigatório. Tá? Para mim, funciona aquilo que está lá, que eu vou passar daqui a pouco para vocês, que é também o que está aqui. Ó. É o que está aqui. Isso que está aqui. Opa, aqui não. É o que está aqui. Certo? O que está aqui, dando sequência. Vocês podem fazer o download desse cara aqui, leva ele lá para o Miro, tá? E aqui o que é que vai ter? Uma explicação do Lean Startup, tá? Validando a ideia do produto, minimize o risco com as pessoas segmentadas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa dessa, porque o que tem aqui nada mais é do que uma explicação de cada uma dessas coisas que está aqui. Tá? Então, eu sei que é outro Canvas, é mais um Canvas, mas vocês, a partir dessa habilidade que vocês passam a adquirir aqui, modelam um Canvas para sair daquele e vir para esse, observe aqui, tem personas segmentadas. Personas segmentadas tem a ver com qual janela lá do Canvas de modelo de negócio? Aquela última, uma que fica no cantinho, né? Uma que fica no cantinho aqui, que é proposta de valor. Veja que eu estou no Canvas de modelo de negócio aqui, já sei aqui decorado, né? Essa aqui, que é segmento de cliente. Essa aqui, do Canvas de modelo de negócio, tem relação com essa aqui. Mas o que será mesmo essa aqui? A explicação detalhada está ali, que eu vou passar para vocês agora. O que é a persona segmentada? O que é aqui a proposta do MVP? Qual é o resultado esperado? Quais são as funcionalidades? O que é que ele resolve e o que é que ele não resolve? Tá? Para você desenvolver aquilo ali, qual é o custo e o cronograma? Tá? Aqui. Aqui, a jornada do usuário. Jornada do usuário. Eu vou mostrar para vocês aqui também. User Journey. Tá? Isso tem ali também. É muito interessante isso aqui. Só que não vai dar tempo de fazer tudo isso aqui. Vocês estão vendo ali. Eu vou mostrar isso aqui como é interessante você entender isso. Se vocês quiserem aprofundar na modelagem do negócio, isso aqui é tudo para você entender a jornada do cliente. Eu vou passar para vocês assim o caminho mas aqui eu vou explicar, né? E aqui, métricas para validar as hipóteses do negócio, tá? São as métricas que é exatamente o que você vai medir. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso do edital Centelha da Inovação, que vieram aqui a Samara e o Ricardo da Engenharia Química, eles montaram um projeto
E eles, no projeto deles, é o quê? É construir um MVP. Certo? Manda abrir a empresa, o primeiro passo lá. Observe que quando eles falaram aqui para a gente que eles têm que abrir uma empresa, significa o quê? Que eles estão implantando isso aqui. Lá no Centelha tem a implantação disso aqui, que vai ficar por conta, isso dentro de uma empresa organizada, estruturada, isso aqui vai ficar por conta do setor mais administrativo, financeiro, contábil, né? Isso aqui, que é o quê? Cuidar das coisas ligadas à empresa. Isso aqui é o quê? Design de produto, engenheiros, técnicos envolvidos para modelar produto e serviço. Por isso que tem que ter várias habilidades, né? Várias pessoas, vamos dizer assim, uma equipe com habilidades distintas, porque senão, quando chegar nessa hora aqui, ninguém quer ir criar o CNPJ. Burocracia, insuportável, é assim, todo negócio é assim. Gestão de projetos, os projetos que eu trabalho aqui, é sempre assim, todo mundo, assim, 90% do povo que trabalha comigo, ninguém gosta de gestão, todo mundo quer implementar, programar, fazer a parte técnica, que é legal, isso é um costume da própria universidade. Quando chega nessa aqui, ninguém quer fazer, todo mundo, mas tem que fazer. Eu, inclusive, sou professor de administração, porque eu percebi que não dava para ficar só na ciência, né? Ou você faz gestão e o cientista aprende gestão para ter resultado, ou então fica um cientista capenga. Né? Então isso é muito importante, não é somente, não, porque eu não, tem gente que fala assim, não, porque eu quero ter uma vida acadêmica. Gente, não é porque você quer ter uma vida acadêmica que você não vai aprender administração, gestão do tempo, essas coisas. Por quê? Todo mundo precisa de gestão. Né? Então, é uma das coisas mais importantes. Eu acho que gestão e tecnologia não é eletivo. Para médico, para engenheiro, para nada, para ninguém. Gestão e tecnologia, se alguém disser assim, isso é eletivo, eu não quero aprender, vai se lascar mais na frente. É só esperar as pancadas, que eu levei, né? Então, eu estou dizendo aqui algumas coisas para que vocês não levem as pancadas que eu levei. Mas voltando para cá, então, tem essa parte da modelagem, só que essa modelagem aqui não é a modelagem da empresa, é a modelagem do produto. A gente vai pensar no produto especificamente. Tá? Aqui no Canvas de modelo de negócio, observe que aqui, como é legal o processo. Né? Aqui a gente pensou na persona especificamente, quais são as atividades que ele faz, quais são as dores que ele tem. Eu pensei no produto ou serviço, só que eu pensei de forma macro. Não é o detalhe. O detalhe do MVP do produto é onde? É agora. Por isso que é um passo atrás do outro. Né? Aqui a gente pensa na forma de receita, vai ser recorrente, modelo de negócio, que foram aquelas últimas aulas. Né? E daqui você extrai mais um monte de coisa. Então, você fazendo isso, eu acho isso muito legal, porque fazendo isso, você passa a entender muito o seu negócio. Não adianta nada, eu vou repetir aqui. Assim, quem está assistindo esse vídeo aqui, essa aula, pode assistir esse curso aqui 10 vezes. Assim, vou repetir as aulas do Ceton 10 vezes cada uma. Não vai fazer isso porque é chato, mas de qualquer maneira, eu prefiro que assista na velocidade 2 uma aula minha e gaste tempo fazendo atividade. A prática é o que ensina. O que eu faço aqui é tipo dar o caminho. Não adianta? É claro que adianta, né? Vou dizer que não adianta nada estar aqui somente assistindo a aula, adianta, porque você sai daqui com um monte de informação. Mas uma coisa é ter informação, saber que existe, saber para que serve, que é o que eu estou dizendo. Outra coisa é parar, meter a mão na massa e dizer, rapaz, eu vou preencher isso aqui. Aí na hora que for preencher, vai dizer assim, rapaz, eu achei que eu tinha entendido na aula e trava. Trava por quê? Porque isso aqui é para destravar. Isso aqui é para ajudar a pensar. Então, não adianta, assim, eu não estou aqui para, tipo assim, ensinar 100% a vocês vão sair assim, ultra, mega power no empreendedorismo, não vão, porque só vai sair bem se for sair fazendo tudo isso aqui, tá? Então, voltando aqui, então aqui tem, validando a ideia do produto, eu não vou ficar aqui lendo essas coisas, tá? Até porque vocês sabem ler aí também, vão pegar isso. Eu vou pegar as ideias centrais de algumas coisas que ele fala aqui, tá? Então, ó, um MVP, né? Vocês já entenderam, eu fiz aquela apresentação, né? Do esquema lá do carrinho com skate, né? Do carro com skate, e da roda, somente. Então, o que é que ele diz assim? Algumas dicas. Não crie funcionalidades para um MVP se você não souber descrever o que espera como resultado e como medir tais resultados. Tá? Essas dicas que tem aqui, as dicas que tem no livro,
as dicas que tem no Canvas de modelo de negócio, aquelas perguntas. Não subestimem o que está lá. Por quê? O processo dele já foi validado. Tipo assim, o Business Model Canvas, esse Canvas de modelo de negócio aqui, o que é? Várias empresas já usaram. Várias empresas que deram certo. Ou seja, quando tem uma frase aqui, a frase não está de qualquer jeito. É para ler, reler, entender o que é isso, pensar, porque realmente já foi validado. Tá? Então, valide a hipótese dos negócios, tente compreender melhor seus usuários. Para tanto, planeje coletar dados de uso do MVP que te ajudarão a verificar o resultado do aprendizado desejado. Então, depois de definir as funcionalidades do MVP, tente conectá-lo aos resultados esperados e às hipóteses do negócio. O modelo a seguir é com tal declaração. Tá? Isso aqui também é uma outra coisa legal, é que eu espero que vocês tenham aprendido isso comigo aqui no curso, que é assim, o que vocês estão construindo, no final, vira uma frase. Vocês viram lá no Canva de proposta de valor, que vocês fazem o Canva de proposta de valor todo e no final tem uma frase, nossos produtos, assim, assado, ajudam os clientes, assim, assado, a fazer isso. Aqui também, ó, nós acreditamos que esse MVP vai conseguir esse resultado. Sabemos que isso aconteceu com base em métricas. Tá? Eu criei aqui um tipo de métrica, né? Eu criei um tipo de métrica que nem era muito boa, porque eu só vou conseguir isso medir depois que as pessoas fazerem. Mas eu podia criar umas métricas aqui, que eu tenho, na verdade, né? Muitas vezes, eu preciso do feedback de vocês. Eu não fiz aqui com vocês, é uma coisa que normalmente, eu já fiz em algumas turmas, tipo no começo, logo que começa o curso, eu tenho um formulário no Google Forms, que peço para vocês dizerem para mim assim, eu faço algumas perguntas para vocês dizerem qual é a expectativa. E lá no final, ou até no meio, eu poderia fazer outro formulário. O que é que está achando? Onde pode melhorar? Isso aqui. Eu posso ser específico, né? E no final eu faço outro. Se todo mundo me responder, eu vou olhar e vou melhorar o meu MVP2. Eu não fiz isso de forma totalmente estruturada, mas quando o curso estava no online, no síncrono, que você estava no computador, eu tinha no final da aula, uma caixinha, onde tinha lá o que foi bom, o que faltou, qual é o tópico que eu podia ter discorrido mais, e todo mundo chegava com os post-it ali, botava lá embaixo. Com base nisso, eu melhorava outra aula, às vezes, porque era o feedback ali na hora, né? Então, é por isso que também é bom criar essas métricas, né? Então, tal modelo é uma adaptação do modelo de Jeff Golden para desenvolvimento orientado a hipóteses. Então, minimize os riscos com as pessoas segmentadas. Tá? Tem aqui ele já está detalhando um pouco cada uma dessas partes aqui. Ele não está definindo, ele já está dando dicas de cada uma dessas partes aqui. Eu defini aqui, eu tenho uma definição rápida que eu vou passar para vocês aqui, que eu coloquei aqui no documento. Tá? Esse documento, como vocês já estão acostumados, né? É um documento, o que é que eu faço? Eu planejo, deixa eu vir aqui, visualizar. O zoom aqui é esse aqui. Pronto. Aqui é aquele documento, né? Você que está assistindo a aula agora, é aquele documento que eu atualizo a cada aula. Quando termina essa aula, eu vou pegar o vídeo, vou extrair algumas informações que não estão anotadas, mas que eu falei, eu faço um resumo da aula e libero esse vídeo aqui junto com o documento, esse documento que está aqui. Então aqui vai o plano da aula e depois vai um resumo do que eu planejei fazer. O que foi que eu planejei fazer aqui com vocês? Ó? Hoje, produto, serviço, empresa, projeto, eu vou falar ainda sobre o último item ali. Aqui estão as 7 janelas do Canvas de MVP. Proposta MVP. Qual é a proposta desse MVP? Então você tem que saber descrever isso aí. É o que vai entrar ali, né? Personas segmentadas. Para quem é este MVP? Podemos segmentar e testá-las em um grupo menor. Isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante e eu preciso dar alguns exemplos para vocês. Inclusive de coisa que eu tô vivendo agora, porque eu trabalho, né? Eu trabalho fazendo também muita mentoria de pequenos negócios, né?
de empresas. Então, tem uma coisa, né, vamos imaginar que você vai produzir um sorvete, ou vai produzir um brownie, ou uma coisa assim, uma comida, uma coisa simples. Você pode produzir para você, é uma coisa simples, fácil, mas você pode produzir um brownie que custa R$20, e você pode produzir um que custa R$3, que vai custar, né? R$3. Os públicos que compram um brownie de R$3 e de R$20 são distintos. O lugar que você vai vender é diferente. Por quê? É o tipo de persona. É por isso que é importante definir a persona, perfil do cliente, aqueles dados demográficos. Dados demográficos é fundamental. Aqui não cabe assim, não, porque o meu produto é para todos. Não, não é para todos, é para um grupo específico. É muito legal. Porque é uma coisa específica. Tá? Que aí ele segmenta demais. Você pode pensar assim, não, porque vai diminuir, vai restringir muito o meu mercado. Não. As pessoas que são muitas pessoas e que vão direto lá, porque sabe que lá vai encontrar coisa específica. Evidentemente que eu peguei um exemplo que algumas coisas faz sentido ter essa especificação, outras coisas não fazem. Mas é a segmentação que você tem que fazer, que você pode definir no MVP. Você pode pensar, por exemplo, no teu negócio. Você pode pensar um tipo de empresa, inclusive uma indústria de, sei lá, pães, uma padaria, que vai querer fazer uso do que você quer entregar, né? Então, se você vai fazer isso, eu vou primeiro começar com as padarias. Porque o processo é parecido, o processo pode ser parecido, a capacidade vai ser parecida, e aí você vai desenvolver aquele MVP. Ali você vai aprender. Não, mas eu quero para todas as indústrias, não faz muito sentido. Estou dando um exemplo que pode ser que não faça sentido, mas é só para abrir um pouquinho a mente. Aí você pode definir, na hora de definir o MVP, qual é o produto que é mais fácil eu testar esse produto. Eu vou dar aqui um exemplo prático, concreto aqui meu. O meu caso, acho que eu já falei isso em algumas aulas, não sei se falei aqui para essa turma. Eu estou escrevendo um livro, tá, para ser publicado numa editora comercial, para vender. Tá? E a editora pegou meus textos e disse, olha, você escreve e você fala para pessoas entre 30 e 40 anos. Tipo assim, não tente outro público, é esse aqui. A pessoa que está lá do outro lado sabe o meu jeito de escrever, né? E aí o que acontece? Quem é o meu público do dia a dia? Hoje, aqui. Entre 18, 19, 20, 25, na média. Eu falei do livro. O livro eu vou escrever para um público. Tudo que eu escrevo hoje, 90% das coisas que eu escrevo não é para o público do meu livro. Eu estou, testando o curso, o que eu escrevo, com que público? Outro segmento. O que é? Aluno é um bem segmentado. Por quê? É aluno dos cursos de engenharia da universidade. Então, o meu tipo MVP é para esse aluno. Tem muitas coisas que eu trago aqui, inclusive no curso, que eu penso muito em vocês, o aluno de engenharia. Por exemplo, montar os dashboards lá, os dados, usar o Google Data Studio, entendeu? Se eu fosse dar esse curso de empreendedorismo no curso de direito, aquilo ali eu não ia nem tentar. Entendeu? Por quê? Porque eu posso causar um problema numa coisa que não é o foco da disciplina. Eu sei que lá vão ser outras habilidades. Por exemplo, se eu fosse lá dar um curso de empreendedorismo no curso de direito, eu ia explorar o quê? Muito mais a parte de texto, falar, eu ia explorar outras coisas. Mas como aqui é engenharia, então, observe que os produtos são diferentes. Esse curso aqui, para cada grupo que eu fosse, eu tenho que fazer um curso diferente. Os exemplos podem ser diferentes, né? Então, é por isso que é importante pensar nessas pessoas segmentadas, né? Jornada. Quais as jornadas serão atendidas ou melhoradas por esse MVP? Então, eu vou dar um exemplo aqui de jornada do cliente. Vou pegar um exemplo que tem no Miro. Isso aqui eu sei que tem porque eu já fiz. Tá?
Quando você... Eu vou pegar... Isso aqui tem a ver com modelagem, né? Mas é só para inspirar aí um pouco mais também. Ó. Depois, na próxima aula, de repente eu volto para esse canvas aqui, tá? Porque está bem interessante, eu posso fazer umas correlações aqui boas depois. Mas vamos seguir aquele, né? Que eu tô vendo. Eu vou colocar aqui, ó. User. Ó, tem esse aqui tá, tem mais de um. Tem mais de um template aqui para fazer a jornada do cliente. Tem um dos tipos que eu gosto mais, mas talvez seja esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. Só para dar um exemplo. Depois vocês vão ver que tem muitos modelos diferentes, tá? Vou pegar aqui, é esse mesmo que eu gosto de mostrar. Ó. Observe que isso é mais uma coisa visual, tá? O que vocês precisam fazer, veja, tipo, já definiram a persona, você tem que se colocar no cliente e definir a jornada dele, tá? Eu vou pegar um caso simples, para tentar ilustrar com aquele gráfico que está lá. Quando a gente vai para o cinema, a gente se coloca no lugar de uma pessoa que vai para o cinema. É um caso bem simples e os pontos de contato são poucos. O que é o ponto de contato? Um ponto de contato são as oportunidades, os encontros entre o cliente e teu produto. Qual é o primeiro ponto de contato quando a gente vai para o cinema? Ou pelo aplicativo, né? Veja que tem duas possibilidades. Veja que são duas jornadas. A jornada já é diferente. Eu posso automaticamente baixar aqui para o aplicativo. Aqui eu tenho um ponto de contato. Naquele ponto de contato, o que é que pode acontecer? Você tem que definir a jornada do cliente no aplicativo. O aplicativo, na verdade, o produto final, na verdade, veja que aqui tem dois produtos no processo. Tem um aplicativo e o produto final é o quê? O cara entrar lá e assistir o filme, né? Mas vamos pensar aqui no produto aplicativo. Você tem que definir a jornada que ele vai fazer dentro do aplicativo. O que é que tem que ter no aplicativo? Então, ali é um ponto de contato dele com você. Ou, o que o Sidney falou, vai logo para o caixa. No caixa é um ponto de contato. O que é que vai acontecer naquele ponto de contato? Então, o que é que tem no ponto de contato normalmente do cinema? Você vai lá, o ponto de contato pode ser a maquininha, veja que tem outra situação. Tem como é que chama? O totem, pode ser o totem, e pode ser uma pessoa que está vendo, que está avulsa lá no caixa. Né? É mais um ponto de contato. Naquele ponto de contato, naquela parte da jornada, o que é que eu vou planejar para o cliente? Eu tenho que planejar cada ponto de contato. Qual é um outro ponto de contato que tem no cinema? O cara pode ir direto, passar e entrar, né? No meio do caminho, da jornada, pode ter lá uma pipoca de R$40. Né? Pode ter uma pipoca, aí tem lá um monte de coisas que, no ponto de contato, tem outros produtos que eles vão vender. Essa jornada do cliente é importantíssimo você fazer para que ele seja feliz em todos os pontos. Ele se sinta bem em todos os pontos. Então, aqui o que é? Ó, então, aqui ele está colocando... Aqui é um exemplo que ele pegou... não sei exatamente de que é esse exemplo, mas aparentemente é alguma coisa ligada a curso online. Enfim, tem aqui, ó, ativação do e-mail. Né? Primeira vez que ele faz o login. Tá vendo? Então, aqui tem, ó, ponto de contato, ele está dizendo assim, um ponto de contato aqui, ó, registro online, primeira vez que ele faz login, a gestão do usuário, aprendendo, o treinamento online. Então, em cada uma dessas partes, você pode botar aqui embaixo o que é que vai ser feito naquela etapa, naquele ponto de contato.
Tá? Então, no meu caso com vocês aqui, quais são os nossos pontos de contato? Logo no começo do curso, antes de a gente se encontrar, eu mandei um e-mail. A primeira atividade, veja, eu mapeei a jornada. A primeira atividade, eu mando uma atividade para vocês, façam isso, entra no grupo do Telegram, faz aquilo. Ou seja, é uma lista de coisas no meu primeiro encontro com vocês. É aquela atividade 1. Já faz um monte de coisa ali. Eu planejei aquilo ali. Depois, aí qual é o outro ponto de contato que a gente tem? Aí a gente já tem, a partir daí eu tenho com vocês um grupo no Telegram. A gente tem esse ponto de contato aqui da entrega do conteúdo presencial. Tem outro ponto de contato, quem vai assistir a aula no YouTube. Observe que são coisas diferentes, são entregas ligeiramente diferentes que eu faço. Quem está aqui agora está recebendo o conteúdo de uma forma. É um ponto de contato. Quem deixa para assistir essa aula depois, no YouTube, recebe um vídeo com tudo isso que está aqui. Algumas partes eu edito, eu corto, porque não faz muito sentido. E eu coloco no meio da aula, às vezes, um texto que pode ajudar. Eu melhoro a experiência do cliente, do usuário, no canal do YouTube. Então eu tenho que pensar qual é a vantagem, por exemplo, que quem vem para a aula presencial tem. O que é que eu vou fazer para a pessoa vir para o presencial? Então, qual é a vantagem de que quem está lá tem? Eu tenho que procurar sempre, né? Tem uma coisa chamada, né, no empreendedorismo, principalmente quando a gente está trabalhando com software, né, com sistema, é o quê? É User Experience. Tá? É a experiência do usuário. E essa jornada dele aqui, você tem que mapear para você conseguir tornar a jornada dele no processo fácil, boa. Para ele dizer assim, rapaz, eu vou voltar, eu gostei daqui, né? Então, veja que é um detalhezinho aqui, mas que veja que dentro desse processo de um MVP, quando você vai mapear a jornada do cliente, você pode identificar outras possibilidades de produto ou serviço. De repente tem um ponto, tem um aplicativo. Tem um aplicativo, eu posso vender um anúncio. Posso vender, é uma forma de remuneração. Aí, só que se eu for vender um anúncio no aplicativo, eu tenho que ter, no Canvas aqui, eu tenho outro segmento de cliente, tem uma forma que, a gente viu isso na aula, né? Aqui o cara vai pagar o anunciante e vai pagar um outro cara que tem um outro, que a gente atende um segmento de cliente diferente. O Spotify tem isso, né? Então, o Spotify, aqui é assim. Aqui é a proposta de valor, segmento de cliente. Eu posso ter, o exemplo do Spotify é assim, tem o usuário avulso, não assinante. O não assinante é um cliente que, aí você bota de uma determinada cor aqui. Ele é um cliente que ele é gratuito, que fica, não paga. Esse cara e esse cara, não paga. Um outro tipo de cliente, qual é? É o assinante. O assinante, ele paga. Paga como uma assinatura recorrente. E tem um outro cliente deles lá, que é o anunciante. Então são três tipos de entrada de grana diferentes. Entendeu? Na verdade, ele só consegue vender para esse cara aqui porque ele tem esse entrando de graça. Porque qual é o objetivo do anúncio? Chegar nesse. E quando você pensa nas jornadas aqui, quando você vai definir um MVP, você tem que definir exatamente quem é a persona. Se tem duas, tem que trazer uma. Pensa uma de cada vez, porque um vai ter uma jornada. Observe que no Spotify tem um cliente que não paga e tem um cliente que paga. A jornada é ligeiramente diferente. Para esse aqui vai ter que escutar anúncio, tem um monte de coisa que não aparece, para esse outro aparece. Então, você tem que mapear, quando você vai definir um produto, você tem que definir bem a pessoa segmentada dentro do seu processo e a jornada de cada um deles é diferente, porque você tem que pensar para cada um. Não dá para um projeto que tem mais de um tipo de persona, você pensar todo mundo de uma vez só, porque a experiência é completamente diferente.
O cara que está anunciando, ele não... Assim, o que você está fazendo com esse aqui, às vezes pouco importa para ele. Ele não, é outro tipo de cliente, é outro tipo de approach. O vendedor é diferente, é tudo diferente. É uma estrutura diferente para atender. Num caso de uma empresa que é um pouco mais complexa como essa, né? Então, isso aqui também não é para vocês fazerem. Eu só quis passar aqui para vocês a definição da jornada de um usuário, basicamente. A jornada de um usuário com você entregando produto ou serviço para ele. Tá? O que é que você vai fazer? Então, esse tipo de coisa tem que ser pensada. Né? Quando a gente vai para uma coisa que acontece hoje, quando a gente vai para um consultório médico. Você pode ter um consultório médico lá com um desconforto total na recepção, mas você pode ter a opção de ter cafezinho, de ter um monte de coisa lá. A jornada do usuário. Às vezes o cara não pensa no usuário. Cria um negócio e o cara vai ficar esperando aqui. O que é que eu vou fazer para entreter ele aqui, para ele não ficar enchendo o saco, não é não? Então, é pensar um pouco nessa jornada de cada um. É isso que é importante aqui. Eu estou colocando só essa modelagem aqui a mais, porque é de fato uma coisa que tem a mais. Funcionalidades, né? Funcionalidades, deixa eu continuar no texto que eu estava. Está quase acabando já aqui o tempo. Aqui, no texto que eu estava, cadê ele? Ó, funcionalidades. O que vamos construir nesse MVP? Que ações serão simplificadas para melhorar a vida dele? Aí, isso aqui tem a ver com qual? Tem a ver com esse aqui, né? Aquelas tarefas do cliente e as dores. Quem é que eu vou resolver? Então, você vai voltar nesse aqui, buscar aqui qual é a dor que vai ser resolvida, porque eu vou resolver essa dor com a entrega dessa funcionalidade. Certo? Então, para cada dor, ou de repente para cada tarefa do cliente, eu vou ter uma funcionalidade. Pode ter também um ganho aqui, um criador de ganho, né? Na verdade, o analgésico, aqui que a gente viu, né? O analgésico, que cura dor, é o produto que vai estar aqui. Aqui é o criador de ganho. Então, você pode, eu vou implementar aqui a solução dessa dor com isso aqui, que na verdade é isso que vem para cá, né? E eu vou criar um ganho aqui para ele. Eu vou criar um ganho nesse produto. Então, eu descrevo outra funcionalidade, que é a funcionalidade que cria o ganho. Observe que está tudo casadinho. Então, isso aqui vem para cá. Lembrando, né? Aqui, veja, tudo que está aqui, quais vão ser os custos disso aqui? Depois que você define o segmento de cliente que você vai atender, a jornada do usuário, o que você precisa entregar e a proposta do MVP que você quer, você já começa a desenhar o custo e o cronograma. Se vocês... Acho que teve gente aqui que já assistiu o meu curso de administração, né? Não vai dar tempo de falar isso para vocês, mas eu falo na próxima aula sobre gestão de projeto. Projeto. O que é um projeto? Um projeto é um meio para algo. Tá? Então, pode ser um projeto de um empreendimento, que é o que eles vão fazer, o projeto de uma empresa, o projeto de um produto ou serviço. Tá? Então, só que um projeto tem uma área específica de gestão, que é gestão de projeto. O meu curso de administração, ele mistura um pouco de administração e de gestão de projeto, que são coisas diferentes. Tá? Por que eu trouxe isso aqui nessa hora? O que a gente está fazendo aqui construindo, é um design, é um projeto de um produto. Não é um projeto de uma empresa. É um projeto de um produto, que eu estou modelando aqui um produto. Lá em gestão de projeto, eu vou falar um pouquinho para vocês de gestão ágil. Acho que na próxima aula. Isso aqui. E tem uma coisa que eu ensino que tem relação com gestão de projeto, que é a tabela 5W2H. 5W2H é o quê? O que, né? What, o que. Não vou fazer a tabela toda aqui, que está gravado lá, o vídeo já dei muitas vezes essa aula, né? What, who, quem, quanto custa, how much. Então, aqui é a função, o que é que eu vou entregar, quem vai fazer, quanto custa. Isso aqui acaba entrando
essas informações vão entrar no sistema de gestão de projeto lá. Um project da vida, um Trello, eu vou falar de Kanban nas próximas aulas, mas isso aqui é uma tabela. Observe que essa tabela é uma ferramenta que tem coisas dessa tabela aqui. Esses links, quem precisa fazer são vocês. Eu estou fazendo aqui para ajudar, porque eu já dou administração, né? Que é o quê? Isso aqui é o quê? How much? Isso aqui é o quê? Essa funcionalidade é o que eu vou fazer no produto. Eu tenho que fazer isso. Aqui é para quem que eu estou fazendo, né? Aqui é para você projetar mais a jornada, não tem muito a ver com, na verdade, com essa tabela aqui. Mas o custo, o tempo, o cronograma, o prazo, aqui é o quê? Aqui é o how much e aqui é o quando, da tabela 5W2H. Está tudo integrado isso aqui. Por isso que eu coloquei essa parte de gestão de projeto, porque é até difícil, porque eu estudo administração, eu estudo empreendedorismo, inovação. Logo quando eu comecei a transitar por essa área, você encontra esse tipo de coisa aqui em livros de gestão de projeto. Por exemplo, os meninos vieram aqui explicar o projeto lá do empreendimento, e aí eles colocaram Canvas, e Canvas, isso já está no edital da FAPEAL, que é o quê? As ferramentas de gestão. No meu conceito, Canvas, e Canvas de modelo de negócio, Canvas de proposta de valor, não é ferramenta de gestão. É ferramenta para modelagem de negócios. Ferramenta de gestão é o quê? Tabela 5W2H, que a gente constrói aqui, Microsoft Project, Trello, são outras coisas. Ferramenta de gestão é outra coisa. Uma coisa é você modelar o negócio, que é isso que a gente está fazendo. Depois de modelado, a gente vai ter que gerenciar a construção. Tem uma construção para fazer aqui. Alguém tem que trabalhar, tem que executar todo dia o projeto, até o projeto ficar pronto. E isso é o quê? Tem que fazer gestão disso, né? Tem que ter uma tabela 5W2H de administração. Então aqui eu não trato muito disso porque a disciplina é inovação e empreendedorismo, não é administração. Mas eu tenho que trazer algumas coisas, né? Então, o resultado esperado, que aprendizado ou resultado estamos buscando neste MVP? Para cada produto você tem que pensar um pouquinho isso antes, né? Métricas para validar as hipóteses do negócio, como podemos medir o resultado no MVP? Custo e cronograma, qual o custo e a data prevista para a entrega deste MVP? Isso é o que tem que ter data, tem que ter, não adianta você não está fazendo um planejamento de nada se você não bota data lá no final para entregar, né? Até porque isso, se você se programa para entregar um MVP, no meio do caminho você vai ter que anunciar que você vai vender o seu negócio, eu já tenho que ir fazendo coisas para vender naquela data. Né? Depois que você bota uma data, aí vai trabalhar a equipe para fazer isso. Beleza? Acho que terminei aqui hoje, né? Faltou aqui um pouquinho, detalhar um pouquinho mais, mas aí a gente já andou aí mais uma parte aí importante aí do curso na parte de implementação.